Olá pessoal, o Live Entrevista hoje conversa com Daniel Queiroz, pré-candidato a vereador aqui na cidade de Santa Rita. Vamos conhecer suas propostas, vamos conhecer o que ele pensa sobre Santa Rita. Boa noite, Tayane, seja bem-vinda. Tayane Alves. Hoje a nossa conversa é com Daniel Queiroz. Vamos ver o que o nosso pré-candidato pensa a respeito de Santa Rita. Marcos Lima, boa noite. Obrigado pela audiência. A ideia do Live Entrevista é fazer com que a gente leve os nossos candidatos para a nossa população, para que nossos eleitores façam as melhores escolhas. Boa noite, Daniel. Boa noite, professor. Boa noite, Santa Rita. Boa noite aos amigos que estão entrando agora na live. E desde já, professor, agradecer por mais esse convite. Infelizmente, a última vez houve alguns impasses, a internet estava um pouco lenta, o que dificultou a gente fazer uma live de verdade para que a gente pudesse expandir o projeto para toda a cidade de Santa Rita através do seu Instagram, através do meu também. Vamos conversar um pouquinho sobre suas propostas e sobre Santa Rita. Boa noite, Wellington. Boa noite, Fábio. Mas, ô Daniel, conta a tua história aqui para que a população de Santa Rita te conheça melhor. Então, professor, a princípio, a nossa trajetória teve início no Grêmio Estudante de João Pessoa. Lá eu tinha 15 anos de idade e ali eu consegui solicitar a reforma do liceu, consegui me envolver no Grêmio Estudantil, fez com que a escola realmente tivesse algumas salas de aula, conseguisse ter ar-condicionado, que no momento não tinha, e a gente fez várias solicitações à Secretaria do Estado aqui da Paraíba, fazendo com que os estudantes no colégio pudessem ter uma voz ativa naquele momento, naquela escola. Então, a princípio, começou no Grêmio Estudantil e, posteriormente, quando eu completei 18 anos, eu também tive 3 indicações para representar a Paraíba no Congresso Nacional em Brasília, apenas com essa idade, através do programa Parlamento Jovem Brasileiro. Inclusive, eu pretendia ir nesse ano, só que houve essa pandemia, o que dificultou bastante a gente ir lá para Brasília, para que a gente pudesse não só representar a Paraíba, como também representar toda a cidade de Santa Rita. Eu acredito que seria muito gratificante ver um jovem lá nos representando. E sou estudante de gestão pública também. Então, sou cientista político pela Fundação Ulisses Guimarães também. Então, assim, me preparei realmente para poder estar nessa batalha, porque é uma coisa realmente dificultante, é uma coisa muito difícil de chegar lá, uma caminhada que não é fácil. E aí, aqui no meu bairro, onde eu moro, aqui no bairro da Liberdade, aqui próximo da prefeitura, eu que reivindico algumas coisas com relação à infraestrutura, com relação também à saúde, que é um pouco complicada aqui na cidade. E aí a gente conseguiu, por exemplo, com relação à dragagem do Rio Preto, que todos os anos aqui o bairro da Liberdade tinha esse problema. Tinha muitas enchentes aqui no bairro da Liberdade, por exemplo, e aí desde 2015 a gente vinha lutando para que houvesse essa dragagem. Conseguimos, depois de muita luta, sem ser vereador, a gente conseguiu isso, não só isso, dentre outras coisas. E fiz parte também do Conjuve, do Conselho Municipal de Juventude aqui da cidade, fiz parte da criação desse Conjuve. Só que no momento o prefeito não estava com esse desejo de colocar esse Conjuve e esse conselho à frente, porém a gente fez parte do Conjuve, da criação. Então eu fico muito honrado, muito feliz de ter feito parte disso, com certeza. Sua formação profissional, ou então sua formação acadêmica? Então, professor, como havia dito anteriormente, já terminei, concluí já o ensino médio e atualmente faço gestão pública. Então, estou concursando gestão pública, estou nesse momento aí dessa pandemia, fazendo só online mesmo, curso online.
Francilaí está nos ouvindo, Flaviana também está nos assistindo. Boa noite a vocês. Quer dizer que sua escolha por gestão pública, é isso? É isso. Foi atrelado exatamente pela questão de política mesmo. Eu ter escolhido esse curso, porque é um curso que realmente abrange não só política, abrange a gestão pública em si e faz com que a gente realmente tenha um conhecimento maior sobre isso, né? Eu vejo que Mas, quando a gente chega lá no mandato, caso eu chegue lá, a gente vai poder ter um mandato realmente mais expressivo, com mais conhecimento. Então, com certeza, esse curso nos ajuda e está nos ajudando a ter maior conhecimento sobre isso. já só um abraço, Adria Cândido, um abraço também. Mas quando você faz gestão pública, isso não, não sinaliza que você será um político de carreira? Não, professor, eu acredito que não exatamente, né? Eu não só faço com relação à política, mas é porque eu gosto mesmo da área e eu vejo que essa questão de fazer política, de trajetória, eu vejo que é importante em certo sentido. Por exemplo, atualmente eu vejo que a gente tem uma Câmara que tem vários vereadores que estão aí no mandato há 5, 6 mandatos e aí ficam esse paradigma de nunca sair disso. Então, para mim, isso não é trajetória. Você fazer uma legislação, você ter um mandato, consecutivamente ter 2, 3, 4 mandatos, eu acho que isso não é trajetória. Mas a partir do momento que você é vereador, você faz, posteriormente, você é um deputado estadual, você é um prefeito, então eu acho isso sim uma trajetória de sucesso, entendeu? Mas com relação a você fazer trajetória de ser vereador uma vez, de um mandato, de dois, de três, isso aí eu sou contra. Agora fazer uma política de trajetória, uma política realmente brilhante, isso sim, eu acho que deveria ser levado a sério, mais a sério para o povo. Em qual aspecto ideológico você se coloca, ou você se enquadra hoje? Então, atualmente, eu não me considero de extrema esquerda, certo? Mas eu me considero de esquerda, entendeu? Eu não sou da direita, mas eu me considero de esquerda. Mas eu vejo que essa questão de ideologia, eu acho que no momento que nós estamos, eu acho que deve ser levado, deve ser levado de lado, deve ser deixado de lado, né? Porque eu vejo que no momento que a gente está, eu acho que é muito mais importante a gente visar não só a economia, mas a gente visar realmente o povo que está precisando, a população em si, em geral. A gente vê, por exemplo, essa questão da pandemia, a nossa saúde está muito precária. A gente procurou um posto médico, não tinha. A gente procurou medicamento no PSF, não tinha também. A gente procurou um leito de UTI, não tinha. Tinha que socorrer para João Pessoa, tinha que socorrer para uma cidade circunvizinha, porque em Santa Rita não tinha isso. Então dificultou muito esse acesso, entendeu? Então eu vejo que nesse sentido a cidade de Santa Rita está muito parada, está muito estagnada no tempo, uma coisa que é de suma importância para a nossa vida, professor. Mas como é que um garoto de esquerda, você disse que é de esquerda, não, de extrema esquerda, como é que um Sim. garoto de esquerda vai para um partido de centro pragmático? É, eu vejo que essa questão de escolha de partido, eu fui mais pela possibilidade, eu vou ser bem sincero com você, pela possibilidade de conseguir um mandato na Câmara. Porque, veja bem, ou você vai para um partido que abranja votos, ou você não consegue um mandato, entendeu? Eu, por exemplo, eu vou citar um exemplo do PSOL. O PSOL aqui na cidade de Santa Rita sabe que é um partido muito pequeno, faz muito tempo que o pessoal aqui na cidade não faz um vereador, não elege um vereador. Então, como é que você vai para um partido que dificilmente você vai ser eleito, você vai obter um mandato, entendeu? Então, infelizmente, a gente tem que fazer uma escolha, tem que escolher um partido, e eu vi escolher esse partido não só pela ideologia dele, mas escolher um partido também por abranger pré-candidatos de renome, pré-candidatos que realmente lutam por essa cidade, por um pré-candidato a prefeito também que tem uma trajetória muito bonita, já foi vereador aqui 2 vezes, a exemplo do Dr. Juca. Então eu vejo que é um partido realmente sério, um partido de pessoas honestas, que realmente visam lutar por esse município que é tão sofrido aqui na cidade de Santa Rita. É porque você decidiu realmente ser vereador e em que momento assim você disse, eu agora quero ser vereador, eu vou sair do meu comodismo, vou para a luta e quero uma cadeira na Câmara de Vereadores. Em que momento e por quê? Então, exatamente 4 anos atrás, eu já tinha esse desejo de ser um vereador aqui na cidade.
Só que naquela conjuntura havia coligação que impossibilitaria no meu mandato, no meu partido, tinha 5 vereadores de mandato. Naquele momento não daria para mim vereador. E aí, quando eu completei 18 anos, quando eu fiquei de maior, já tinha esse desejo, porque eu acompanhava muito noticiário naquele momento e via muita criminalidade, via a nossa cidade sendo demonstrada nacionalmente por uma coisa que ela não é. A Santa Rita é muito, muito maior do que tudo isso. Deve ser vista como uma cidade das águas minerais, como uma cidade que gera emprego, como uma cidade que realmente visa trabalhar pelo povo da nossa terra. E ao ver isso, eu vi que eu poderia sim representar a cidade, não só por ser um jovem consciente, um jovem que realmente batalha pelo meu bairro, mas mais um jovem que realmente luta e acredita que essa cidade possa ser uma cidade melhor e através de pessoas honestas, trabalhando não só através de mim, mas acredito que muitas pessoas que têm esse pensamento que através da política a gente muda e vai mudar essa cidade, que realmente a gente vai poder dar nosso melhor se a gente chegar lá. Um abraço a Lucas Gutierrez, que eu acho que é pré-candidato também a vereador aqui em Santa Rita. Um abraço a Segundinho Sensação. Obrigado por estar nos assistindo. Daniel, seu candidato a prefeito, no caso do Me doutor cortou, Juca, ele vem enfrentando alguns problemas. Diz que ele vem enfrentando problemas na justiça, com prestação de contas. No caso, se ele não for candidato, Daniel seguirá o partido ou seguirá voo solo? Então, essa é uma pergunta muito. Acredito que não é o momento oportuno para responder ela, né? É muito momento oportuno para responder ela. Porém, eu acredito que eu ia ser solo mesmo. Eu iria seguir aquilo que eu acredito. E assim, a preço de hoje, eu vejo que a gente tem vários dados. Temos a médica, temos o Valdir Lima, o professor Valdir, temos o Adonis Júnior, temos temos Wanda de Olavo também, dentre outros pré-candidatos. Só que hoje eu não penso dessa forma, né? Eu vejo que resolver o meu prefeito, aliás, meu pré-candidato a prefeito é o Dr. Juca. O Até Segundinho que isso se Sensação também resolva. tá avisando aqui que é pré-candidato. Um abraço a Paulo. Obrigado pela audiência. Agora, Daniel, quais são as suas principais bandeiras aqui para Santa Rita? Ou você vai ter uma única bandeira? Eu acho que é de extrema importância para uma vez que nós da uma cidade exorbitante, que João Pessoa, 4 vezes maior que Natal, 5 vezes maior que Recife, uma cidade que realmente é muito grande. É difícil você conseguir aqui dentro. Ou você mora em João Pessoa, você mora em qualquer outra cidade para ter um emprego de verdade. E aqui o povo visa muito essa questão da dedicação, da peixada, da chamada, que eu sou totalmente contra. Eu vejo que a gente capacitada tem a nossa cidade para realmente ter um secretário aqui da nossa cidade, por exemplo, só que não tem. Vários secretários são de outra cidade. E a gente poderia criar um polo industrial, por exemplo, poderia ter mais outras empresas aqui. A exemplo também do CAA, que é o Centro de Empresa Escola. E João Pessoa tem esse CAA em Campina Grande para 223 municípios do estado. Quer dizer, a demanda é muito grande, só que o CAA poderia se instalar aqui em Santa Rita para reduzir isso. Inclusive, eu conversei com a gerente regional do CI em João Pessoa. Ela me falou: Daniel, consigo instalar um CI em Santa Rita. Quer dizer, uma coisa tão simples que a gente, como mandato vereador, a gente poderia solicitar isso para que esse CI se instalasse em Santa Rita. Não só o CI, mas o SEBRAE também poderia dar essa ajuda, essa força para qualificar os jovens, as pessoas do mercado de trabalho. Então eu vejo que o desemprego em Santa Rita é muito grande. Tanto é que no ano passado, através do CAGED, que é o Cadastro Nacional
de Empregados e Desempregados. Citou que Santa Rita foi a quinta cidade no Brasil, professor. Então, isso já demonstra que o desemprego aqui é muito grande. Então, eu vejo que é uma bandeira que realmente deve ser levada a sério aqui dentro. E a questão da transparência também é outra bandeira que eu levo consigo, porque eu vejo que a gente tem uma Câmara muito omissa, uma Câmara que não representa nenhum de nós, que os vereadores só estão lá na folha, só que a gente quer muito mais do que isso. A gente quer vereadores ativos, vereadores que realmente nos representem lá dentro, mas só em época de eleição. Então, a questão da transparência deve ser levada a sério. Quando a gente fala em transparência, a gente fala que é contra a corrupção. Eu vejo que é muita falta de informação, o povo não se envolve em política, só em época de eleição. E se a gente realmente valorizasse, não só o nosso voto, mas valorizasse a política em si, como valoriza tantas outras coisas, a coisa seria diferente. Eu acho que a gente não leva a sério política, não leva a sério o nosso voto, não leva coisas que realmente deveriam ser valorizadas. Então, aqui na nossa cidade, infelizmente, para haver mais fiscalização, criar uma sessão ao vivo, bairros, por exemplo, também. A gente poderia mudar o turno da Câmara, que hoje o turno da Câmara é pela manhã, pode lutar para que seja à noite, para que o povo tenha disponibilidade de acompanhar a sessão da Câmara. Se você for nas sessões da Câmara, na terça e na quinta, você vai ver assessores de vereadores, mas a população em geral não acompanha o trabalho. É como se fosse um filho que você colocasse, mas não vê o que o seu filho está fazendo lá dentro. Então ele vai pintar e bordar. Então, a mesma coisa o vereador. A gente não fiscaliza que o vereador simplesmente só vota nele, mas não vê o que ele faz lá dentro. Então, chegado mais do que nunca o momento da gente poder votar, mas chegar o momento da gente fiscalizar quem a gente realmente votou. Está fazendo algum trabalho sério, honesto, ou alguma coisa ilícita lá dentro. Eu acho que com transparência dá para saber, com transparência a coisa muda, com transparência eu vejo que a Câmara de Santa Rita realmente vai dar um avanço e um passo contra a corrupção na nossa cidade, professor. Um abraço a Fábio Relé, a Epitácio, um abraço à Rotina, a professora Cida. E estamos novamente com um probleminha na transmissão de Daniel. Ô, Daniel, melhora teu microfone aí que está variando, seu microfone. José Milton, um abraço. Tá me ouvindo, Daniel? Estou. Seu microfone está variando e está dando novamente quedas de transmissão. Melhorou agora. Você, como ex-líder estudantil, que projeto você tem para a educação? Melhorou Me agora? escutou, Daniel? Melhorou? Melhorou. Tá me escutando? A videochamada, não escutei. Pode falar. Você como um Sim, ex-líder agora sim. estudantil, que projeto, na realidade, que projeto mesmo, projeto você tem para a nossa educação, que vive capenga? Então, com relação à educação, eu vejo que é uma coisa de suma importância para o nosso município. E eu vejo que, por exemplo, a gente poderia fiscalizar toda a verba do Fundeb que vem aqui para a cidade. Eu vejo que, infelizmente, por exemplo, o prefeito aqui da cidade utilizou a verba do Fundeb para pagar salários e outras coisas, ou seja, está errado. Ou seja, eu vejo que realmente se houvesse essa fiscalização efetiva com relação não só a isso, a coisa realmente mudaria. Eu vejo que a gente tem muitas escolas e muitas escolas, lamentavelmente, não têm estruturas de verdade. E se a gente for analisar com as escolas de João Pessoa, é uma escola realmente diferente. Então, se a gente realmente valorizasse a nossa educação, começando a partir das crianças, que é o futuro desse país, começando a partir das crianças, que realmente vai ser o futuro de tudo isso, a coisa realmente vai mudar. Então, eu vejo que se a gente fiscalizar, por exemplo, não só o Fundeb, mas se a gente der uma qualidade ao professor, a valorização que o professor realmente merece, por exemplo, o salário do professor aqui não é
aquela coisa que realmente deveria ser. Eu recordo muito bem que na gestão de Marcos Olilon e do nosso falecido Maroja, o professor tinha realmente voz aqui na cidade. O professor realmente recebia muito melhor do que hoje recebe. E para você entender, o texto de férias está atrasado ainda. Então, ou seja, está uma coisa muito errada ainda com relação à educação. Então, a gente poderia sim solicitar, poderia sim fazer essa solicitação para que esse aumente o salário dos professores, porque quando a gente valoriza o professor consecutivamente, a gente valoriza também os nossos alunos, porque eles vão dar cada vez mais a sua contribuição de melhora na educação de nossa cidade. Eu vejo que a gente tem uma educação muito séria, eu vejo que os professores realmente aqui lutam e realmente trabalham, dão o seu melhor, mas eu vejo que a prefeitura não dá essa credibilidade toda que esses professores realmente deveriam ter aqui na nossa cidade, entendeu, professor? Para você, Marcos Odilon é um exemplo de gestor? Eu acredito que sim. Eu acredito que não só Marcos Solon, mas o Maroja também. Eu vejo que nem todos os gestores são perfeitos, evidentemente. Porém, se você for fazer uma análise com a gestão atual, com as demais que passaram anteriormente, Maroja e Marcos Solon foram as melhores gestores aqui na cidade. E Marcos Solon era um prefeito realmente trabalhador, um prefeito que dava expediente na prefeitura. Hoje, se você for procurar o prefeito, dificilmente você vai encontrar. Então, o Marcos Solino, o gabinete dele, por exemplo, não tinha portas, professor. Ele atendia diariamente o povo. Quando era 7 horas da manhã, ele já estava na Secretaria de Educação e na prefeitura atendendo o povo. Quer dizer, havia diálogo naquele momento, naquele tempo, que hoje não tem mais. Então, para você conversar com o prefeito hoje, está cheio de segurança perto dele, está cheio de pessoas ali ligadas a ele. Quer dizer, o prefeito é alguém que deve sim estar ligado ao povo sempre em todo momento. Só que hoje a gente não vê mais isso. Então a gestão de Elizabeth, Marcos Solon, então a gestão de Marcos continue. Solon foi uma gestão que realmente valorizou não só a educação, mas realmente teve diálogo com o povo, teve proximidade. Então eu vejo que essa gestão atual está muito longe de tudo isso, professor. Um abraço a Elizabeth, um abraço a Erivaldo Júnior, um abraço por estar nos acompanhando. Mas como é que você se apresenta como novo, aí tece elogios a Marcos Odilon e Maroja? Todos Eu vejo. dois, Ah, não, calma, todos dois usaram a prefeitura, um para eleger a mulher e o outro para eleger o filho. E Marcos Odilon, antes de morrer, foi condenado por malversação de dinheiro público. Como você quer convencer a população, um novo, elogiando o velho atrasado, coronéis? eu vejo que a questão não é exatamente essa. Eu vejo que foram boas gestões, evidentemente. Não foram perfeitas, foram ótimas gestões, não. Eu vejo que a gente realmente pode lutar por novas gestões, por gente que realmente possa melhorar tudo isso. Então, eu trabalho sim pelo novo, claro. Só que eu não posso desvalorizar uma gestão que realmente é por Santa Rita. Na época de Marcos Solon, Santa Rita era outra. Existia o povo da Silva, tinha uma gestão realmente comprometida com o povo. Na época de Maroja não era diferente. Era uma gestão que realmente o povo via trabalho em nossa cidade, o povo via o prefeito na rua, o povo via a educação sendo levada a sério. E hoje a gente não vê mais isso. Tá entendendo, professor? Eu vejo a questão tanto negativa quanto positiva, que aí você citou com relação a alguns processos que Marcos Solon até hoje ele tem na justiça, né? Ele constam lá na justiça, né? Mesmo com a morte dele. Mas foi um prefeito que realmente fez muito por essa cidade. Eu vejo que as praças, por exemplo, que a gente tem, foi Marcos Solon que fez. Muitas obras que foram criadas hoje em Santa Rita foi ele que fez aqui dentro. Então, assim, a gente não pode jamais desvalorizar o passado pensando no futuro, jamais. Eu vejo que a gente tem que pensar no passado, pensando na melhores para o futuro. Entendeu, professor? Então, eu não sou desse que vou desvalorizar a gestão de quem realmente fez muito por essa cidade, quem realmente lutou por essa terra. Apesar dos impasses que eles tiveram, mas foram as gestões que fizeram alguma coisa aqui dentro, pelo povo, entendeu? Um abraço para M. Felipe, um abraço para José e um abraço para Milena Souza.
Como você pretende convencer o eleitorado a sair de casa para votar em você? Falando da minha história, falando da minha trajetória, falando do nosso projeto, da nossa ideologia, falando que ainda há sim solução aqui para nossa cidade. A gente tem que acreditar na política, tem que acreditar que através de pessoas a gente vai mudar tudo isso e só vai mudar através do voto consciente. Eu vejo que, lamentavelmente, aqui em Santa Rita ainda impera muito tomar lá da cá. E para tomar lá da cá é exatamente uma água, uma luz que você paga, é uma ajuda aqui, outra ali. Então isso impede do eleitor realmente poder votar consciente, poder votar em realmente com quem ele acredita. Então ele termina sendo, mudando a sua opinião de uma hora para outra, porque, por exemplo, eu chego numa determinada casa, falo dos meus projetos da minha ideologia, quando no dia seguinte aparece um pré-candidato ou um vereador oferecendo isso e aquilo para o eleitor, ou seja, ele vai se vender. Então eu lamento muito que na cidade de Santa Rita ainda seja abordada essa questão. Então eu vejo que a cidade de Santa Rita poderia ser muito maior do que ela é hoje. Lá fora, por exemplo, Santa Rita é tida como uma cidade interior, como uma cidade pequena. Eu vejo que nossa cidade é muito maior do que tudo isso. A nossa cidade não é cidade interior. A nossa cidade é grande, a nossa cidade poderia sim ter várias empresas, ter vários empregos, uma cidade realmente valorizada, levada a sério. Eu queria muito que nossa cidade fosse vista lá fora como isso. Só que realmente não é, infelizmente. O Josemito está dizendo, Josemito, eu acho que foi seu professor de geografia. Ele está dizendo que Foi, Daniel ele sempre foi, quis, ele está dizendo que Daniel sempre quis entrar na política. Entrou, olha aí, finalmente entrou na foi. política. Um abraço, professor José Um Milton. abraço a Luan Mendes, que está nos assistindo. Eu foi meu professor, isso, foi meu professor de geografia, pessoa na qual eu tenho grande, imensa satisfação de dizer que ele foi meu professor. E assim, ele já sabe, já é um sonho que eu tenho mesmo, não é algo que começou da noite para o dia, não começou de ontem para hoje. Então, assim, foi um sonho de muitos anos e é que no próximo ano, se Deus quiser, se Deus permitir, a gente chegando lá, a gente vai não só concretizar esse sonho, mas a gente vai lutar por essa terra que eu realmente amo e que poderia ser outra coisa, uma cidade realmente diferenciada para o professor. Um abraço para o Adriano Lopes. Adriano, meu irmão, um abraço. Um abraço para a Gil também, que está nos assistindo. Josimildo está mandando um abraço para você. O Roosevelt Júnior, nutricionista, também está com a gente. Daniel, quem bancará a sua campanha? Professor, a minha campanha ela vai ser bancada exatamente pelo meu salário. Eu não tenho empresário, não tenho ninguém que vai me ajudar financeiramente falando. Vai ser realmente bancada pelo meu salário. O salário de um trabalhador que pega 4 ônibus por dia para trabalhar, quer dizer, eu pego 2 ônibus para ir para João Pessoa e 2 ônibus para voltar para Santa Rita. Então, vai ser esse trabalho, vai ser realmente uma campanha assim, pé no chão, uma campanha realmente de um trabalhador, de um cara honesto, um cara realmente que faz uma política séria e honesta. Não vai ser dinheiro de prefeitura, não vai ser dinheiro de câmara, não vai ser dinheiro de ninguém, vai ser realmente dinheiro meu, não vai ser dinheiro muito menos de partido, muito menos de verba partidária. Eu vejo que esse dinheiro é dinheiro do povo, é um dinheiro que deveria estar sendo valorizado para a educação, para a saúde, inclusive está sendo utilizado para a pandemia, para acabar com tudo isso. Só que vai ser utilizado exatamente 2 bilhões de reais político. Eu sou contra tudo isso. Eu, inclusive, vou pelo menos solicitar, né? Para que meu partido possa utilizar essa verba de outra forma. Eu vejo que é um recurso que é do povo, deveria estar sendo usado para o povo, não para a política. Então, a minha campanha vai ser, entendeu? Então, não vai ter ninguém, não vai ter empresário, não vai ter ninguém que vai bancar financeiramente falando, não, professor. Só eu mesmo que vou lá, que vou lutar, que vou batalhar para que a gente possa chegar lá e lutar por aquilo que a gente acredita, por uma política séria e verdadeiramente consciente. Qual a sua visão sobre o assistencialismo político? Eu vou dizer dois lados da coisa. Por exemplo, no início da pandemia, a gente criou o Sopão Social, visando exatamente ajudar
ajudar as pessoas carentes, sobre a pandemia. Quem me conhece sabe que eu não faço uma política de assistencialismo, e nunca fiz. Só que nessa pandemia, exclusivamente falando, eu vi que muita gente estava precisando de uma ajuda, de uma força. Então foi exatamente que eu fiz isso, para pelo menos amenizar a fome das pessoas. E agora, existe o assistencialismo político, que é exatamente para ter voto. Então, nesse sentido, eu conto que eu sou contra, porque ele não é porque fulano ajudou se fez uma ação social que ele deve ter voto. Não. Social, professor, a igreja, quem faz ação social, professor, são alguma pastor, algum líder comunitário que vai lá e faz. Eu vejo que político é muito mais do que isso. Eu vejo que o político deveria sim criar projetos de lei, deveria sim fiscalizar que a saúde melhore. Uma coisa que eu também sou contra também é que o vereador ele ganhe em cima da ineficiência na saúde e na educação. Por exemplo, a nossa saúde está precária. Só que tem vereador e tem alguns pré-candidatos que ganham em cima dessa ineficiência. Ou seja, ele faz com que o eleitor ele vá até a sua residência e precise de um medicamento. Eu vejo que está errado isso. Isso já é direito nosso como cidadão. O medicamento já é direito nosso. Acho que é uma coisa que é nós já temos como direito. É algo constitucional. Só que, infelizmente, tem vereador que se aproveita da ineficiência da saúde para ganhar voto. Está errado. Qual é dele? Fiscalizar, ir lá atrás da Secretaria de Saúde, falar com ela, falar com ele, fazer com que aquilo melhore, não apenas para uma ou duas, três pessoas, mas melhore para o povo, melhore para um bairro só, não, melhore para todos os bairros da cidade. Tanto é, professor, que o slogan da minha campanha vai ser o vereador de todos. Por que o vereador de todos? Porque eu pretendo ser o vereador de Tibiri 2, de Vaza Nova, do Etel, de Marcos Moura. Eu acho que é chegado o momento da gente se conscientizar que o vereador é de todo mundo. Quando ele chega lá no mandato, todo mundo vai procurar ele. Então tem que acabar com essa politicagem. Então acho que a questão do assistencialismo político, eu sou contra. Agora, assistencialismo em momentos de pandemia, assistencialismo em momentos que o povo realmente precisa, eu sou sim a favor. Entendeu? Agora, visando votos, eu sou contra. Tanto é que nas comunidades que eu fui, que eu ajudei, eu não pedi voto, não pretendo ir lá para pedir voto. Então eu fui lá realmente ajudar o povo. Não vou nessas comunidades para pedir voto, não, professor, para você ter noção. Então foi realmente para ajudar a amenizar, para matar a fome desse povo. Só isso. Um abraço a Bruno Barber, um abraço a Léo, um abraço a Bianca, um abraço a Valéria. Obrigado por estar nos assistindo. Que análise você faz dos nossos vereadores? Então, quem me acompanha sabe disso, através do Instagram, aqui, do Instagram, do Facebook, nas demais redes sociais, vê o quanto eu falo mal e criticando os vereadores. Eu vejo que nós temos, professor, uma Câmara muito omissa, vereadores que não representam nenhum de nós, vereadores que só chegam em época de eleição. Então, é uma Câmara realmente inoperante, poderia fazer muito mais. Eu vejo que o vereador deveria ser muito ligado do povo, deveria ser muito próximo do povo. Só que em Santa Rita não é assim. Tanto é que se você for perguntar a algum eleitor lá de Tibiri 2, de Marcos Moura do Etal, se você conhece algum vereador, ele vai dizer, rapaz, conheço, mas só um vereador daqui. Ou seja, nós temos 19 vereadores, até 2012 eram 11 vereadores. Segundo a Constituição Federal, quando aumenta o número de eleitores, consecutivamente aumenta o número de vereadores. Só que tem eleitores aqui da cidade que nem disso sabe. Ou seja, ele não sabe, a gente não sabe nem quantos vereadores Santa Rita tem durante a eleição, só que ele não conhece, não tem conhecimento disso. Então a falta de informação é muito grande aqui dentro de Santa Rita. Então pretendo ser um vereador realmente ativo, um vereador realmente traga informação de verdade para o povo. O povo deve sim se reaproximar da política. E não tem medo de vereador, e não tem medo de uma sessão, entendeu? Então, infelizmente, nós temos uma Câmara omissa que pensa que a partir do momento que o povo obter informações sobre política, a coisa vai mudar. Ele vai pensar duas vezes antes de votar. Então, os vereadores eles não pensam nisso. Realmente não gostam de política, porque consecutivamente os votos serão vendidos, o povo vai deixar de votar. Então, não vai ser uma política realmente séria para a população de Santa Rita.
Um abraço a Rosineide, que está nos assistindo. Neidinha, um abraço. Gabriel Ítalo, um abraço. Na sua visão, qual a maior negligência da administração Panta? A maior negligência também na saúde, que nós temos um político que é médico, nós temos uma deputada que é médica, só que, lamentavelmente falando, nós temos uma saúde ineficaz, uma saúde que, a nível não só estadual, mas a nível nacional, está muito precária. Eu vejo que a nossa saúde realmente deveria estar mais valorizada. Tanto é que tem alguns postos médicos aqui, alguns PSFs, que faltam medicamento constantemente. Uma coisa tão séria, só que não é levada a sério. Então, se existe uma coisa que está precária, que está muito. Então, não só a saúde, mas Um abraço para Fábio Marques, que está nos assistindo. estão sendo levado a sério. E A nossa internet está com probleminha de Daniel. Daniel, teu microfone não está chegando aqui. Está me escutando, Daniel? Daniel, está me escutando? Está me escutando, Daniel? Daniel, está me escutando? Estamos tendo problema. Está me escutando, Daniel? Estamos tendo um probleminha. Daniel, está me escutando? Lembrando ao pessoal que a live fica disponível no IGTV e também no meu canal Cipuada Nordestina. Nós estamos tendo um problema. Daniel, está me escutando agora? Está me escutando agora, Daniel? A internet de Daniel continua variando, então estamos tendo problemas. Canal Cipuada Nordestina e se inscreva. Está me escutando agora, Daniel? A internet de Daniel não é das melhores. Travou de novo a internet do Daniel, nós estamos tendo problemas, esperar mais um pouquinho, qualquer coisa eu encerro a transmissão. É, eu agradeço o pessoal que está acompanhando. Tivemos um problema com o Daniel, a gente vai encerrar a live. E agradecer demais a presença de vocês. E vocês se inscrevam no canal Cipuada Nordestino, que as lives ficarão disponíveis no IGTV e também lá no canal Cipuada Nordestino. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus. E fiquem com Deus. Um abraço.